Fala galera, beleza? Professor Jandir Gomes na área, certo? Então estamos prontos para mais uma aula hoje, certo? O que é que vamos estudar hoje, professor? Então vou trazer para vocês a continuação de uma parte muito importante, certo? Que é a divisão de números racionais. Mas para dividir números racionais, a gente precisa estudar ainda um tópico, certo? Um assunto que é os números decimais, certo? Então, que números decimais são esses? Então, hoje vamos estar acompanhando, certo? O que são números decimais. Então, vou estar trazendo para vocês agora a definição, certo? Do que seja números decimais. Então, vamos lá, acompanhem comigo agora, beleza? Então, é o seguinte, pessoal. Números decimais, então, são números racionais. Então, a gente precisa entender isso. São números racionais. A gente estudou lá que os números racionais a gente pode escrever com fração, né? Os números racionais são representados por essa letra aqui, né? Aquele que é engraçado para indicar o conjunto das frações lá, beleza? Então, número decimal também é um número racional. A gente vai ver por quê. Não inteiros, então quer dizer que eles não representam uma fração aparente, certo? Então, não são representados por frações aparentes. Expresso por uma coisa muito importante, que é esse elemento aqui, ó, a vírgula. Então, números decimais vão aparecer essa tal de vírgula, e que possui as casas decimais devido à ocorrência dessa vírgula. Por exemplo, na letra A, eu posso colocar aqui, por exemplo, um exemplo aqui, ó, 1,7. Esse número aqui é um número decimal, porque, ó, veja, aparece uma vírgula, certo? 1,7, e ele vai ter aqui as suas casas decimais. Eu também posso escrever aqui, ó, o número menos 2,75. Também é um número decimal, apesar dele ser negativo, ele está na forma decimal. Eu também posso escrever aqui o número 8,9, certo? Então, esses três números, ó, 1,7, menos 2,75 e 8,9, são exemplos de números decimais, ok? Vamos continuar o seguinte. As casas decimais são contadas a partir da vírgula, então isso é muito importante. Para eu saber as casas decimais, quantas casas decimais tem esse número, eu preciso contar a partir da vírgula. Como assim, professor? Vamos ver um exemplo. Eu coloco aqui 14,756. Beleza? Número decimal expresso por vírgula. Quantas casas decimais tem esse número? Bom, a minha regra diz o seguinte, que eu tenho que contar a partir da vírgula. Então, eu boto o olho onde está a vírgula. Então, a vírgula está aqui, ó. Esse é o elemento vírgula. Então, quantas casas tem a partir dela? Então, eu vou contar aqui, veja. 1, 2, 3. 3 algarismos após a vírgula. Nesse caso, eu digo o seguinte, que esse número tem 3 casas decimais. Beleza? Então, esse número tem 3 casas decimais, porque após a vírgula aparece 3 algarismos. Então, tem aqui, ó, 3 casas decimais. Ficou claro? Bom, se a partir da vírgula eu conto as casas decimais, se eu voltar para o meu exemplo aqui, ó, vejam o seguinte. 1,7 tem um número após a vírgula, então esse número aqui tem uma casa decimal, beleza? Se eu olhar aqui, ó, o menos 2,75, 1, 2, então esse número aqui tem 2 casas decimais. Se eu olhar para o 8,9, então aqui, depois da vírgula tem um 9, né? Então ele tem uma casa decimal. Então, para contar casas decimais, eu só vou olhar o quê? A vírgula. Olha a vírgula e quantos números algarismos aparecem depois da vírgula. Compreendeu essa ideia? Vamos continuar. Existe uma relação entre números fracionários, que a gente estudou na aula passada, né? Está aqui, ó. Números fracionários. O que são números fracionários? Eram aqueles que a gente escreve em forma de fração, né? Um sobre o outro aqui, né? Lembrando que embaixo tem que ser diferente de zero, né? Numerador, denominador.
Em números decimais, a gente acabou de ver que eles são escritos na fórmula de vírgula, né? Então é o seguinte, a gente tem 1 sobre 2, 1 sobre 4 e 3 sobre 4. Eu fiz um exemplo anterior, certo? Quando a gente fazia na calculadora, se a fração não for aparente, certo? O que acontece? Aparece uma vírgula, certo? Quando a gente divide o número, aparece a vírgula. Então, quando eu pego na calculadora, a gente vai ver por que acontece isso lá na frente. Mas 1 sobre 2 é a mesma coisa que pegar o 1, né? E dividir por 2. A gente ainda não sabe fazer isso, mas eu vou ensinar vocês na aula de hoje. Mas quando a gente faz na calculadora, qual é o número que aparece? Tentem fazer aí, beleza? 0,5. Bom, professor. 0,5 é um número decimal. Se eu faço a mesma coisa aqui na letra B, 1 sobre 4. Se eu pego 1, divido por 4, o que acontece? Eu encontro na calculadora o número 0,25. Certo? E quando eu faço 3 dividido por 4, também aqui, ó, 3 dividido por 4, porque é uma fração, né? Eu encontro o número 0,75. Então, o que acontece? Um número decimal, eu posso pegar ele e transformar numa fração. Então, a relação entre números fracionários e números decimais é essa. Todo número decimal eu posso escrever em forma de fração. Por isso, eu consigo dizer que são números racionais. Lembrando que números racionais são todos os números que eu uso na forma de fração. Deu para compreender a ideia inicial? Então, números decimais é o tópico da aula de hoje. Beleza? Então, galera, vamos lá. Divisão de números racionais. A gente, nas aulas passadas, aprendemos a dividir números inteiros, certo? Também números naturais. Agora a gente vai dar mais um passo na divisão e vamos dividir números racionais. Só que números racionais tem vários tipos, certo? Então a gente vai analisar esses tipos de divisões para podermos entender melhor esse passo. Vamos fazer o seguinte. Eu separei em tópicos. O primeiro dele é o seguinte. Vamos acompanhar. Quando os números forem inteiros, então eu quero dividir dois números inteiros, certo? Porém, a divisão não é exata. Como é que eu faço isso? Vamos ver esse caso. O primeiro deles só tem duas possibilidades. Numa divisão, ou o dividendo é maior que o divisor, ou o divisor vai ser maior que o dividendo. Então, são esses dois exemplos que a gente vai estudar. Ó. Dividendo maior que o divisor. Então, lembrando, dividendo é aquele número que fica no lado esquerdo, né? E divisor do lado direito. Então, quem eu vou dividir, né? Por quem, né? E aqui também. Beleza? Então, tem um caso quando o divisor é maior que o dividendo é maior que o divisor. E quando o dividendo for menor que o divisor. Então, vamos estar estudando esses casos. Acompanhem comigo o primeiro exemplo. Primeiro exemplo, dividendo maior que o divisor. Então, pode ver que o dividendo aqui ó, é 35 e o divisor é 4. Então, ele é maior. Quando é que eu faço essa divisão? O que é que acontece? Vamos dividir normalmente, método da chave. 35 dividido por 4. Vamos dividir novamente. De 4 em 4 para chegar em 35. Usa tabuada, usa as contas, beleza? Então, eu vou contar aqui, ó. Só eu fazer a conta aqui com 4. Eu posso contar aqui 4 vezes 8, né? 4 vezes 8, tenho que chegar nesse número ou perto. Nunca pode passar. Então, 8 vezes 4, 32, né? Vou subtrair. 5 tira 2, fica 3, né? 3 tira 3, 0. Passo importante. Agora que já estamos nos números racionais, a gente não precisa parar a conta aqui. A gente tem que continuar a conta. Professor, como é que eu continuo essa conta? Bem simples. Você vai fazer o quê? Precisamos aumentar esse número, porque o 3 ele é menor que 4. Como é que eu faço? A jogada está aqui, ó.
eu vou acrescentar um zero, virou 30. E ao colocar o zero, eu vou colocar o que aqui? Uma vírgula. Então, 30 virou aqui, né? E eu coloco essa vírgula ao acrescentar esse zero. O que aconteceu? Isso permite eu continuar a conta. Então, de 4 em 4 para chegar em 30. Então, veja, se 8 foi 32, se eu diminuir um pouco, né? Fazer por 7, 7 vezes 4 vai dar 28. Então, agora eu posso subtrair, né? 0 tira 8 não dá, né? Pede emprestado. Do 3 vai ficar 2, aqui viram 10. 10 tira 8 fica 2. 2 tira 2, 0. Opa! Ainda apareceu um 2. O que eu vou fazer? Preciso continuar a minha conta. Então, o que eu vou fazer? Novamente, vou acrescentar um 0. Então, vou colocar aqui um 0. Porém, como eu já coloquei uma vírgula, eu não preciso colocar outra. Eu só preciso agora continuar a conta normalmente. Então, de 4 em 4 para chegar em 20. Então, vou fazer aqui, ó. 5 vezes 4, 20, né? E aqui vai dar 0, 0, né? Opa, chegou em 0, 0, acabou a conta, beleza? Então, o que significa isso? Quando eu divido 35 por 4, dá exatamente 8,75. Certo? Então, 35 dividido por 4 dá 8,75. E observe que esse número não é natural. Deu o número decimal. Ou seja, 35 dividido por 4, eu posso escrever que é a fração 35 sobre 4. E isso aqui dá exatamente 8,75. Então, resolver uma fração seria você transformar ela aqui no número decimal. Beleza? Lembrando que essa fração aqui, no caso, vai ser não aparente. Beleza? Vamos ver o segundo caso. Veja que agora o divisor ele é maior que o dividendo. Como é que eu faço? Novamente, método da chave. Perdeu a aula de método da chave? Volta aí nas aulas e assiste método da chave para aprender a dividir. Beleza? 4 dividido por 8. Como é que eu vou fazer isso, professor? Bom, tenho 4 para dividir 8. De 8 em 8 para chegar em 4. Como é que eu faço isso? Aí que está o segredo. Quando o dividendo for menor, eu vou ter que aumentar ele. Novamente, como é que eu aumento? Igual no exemplo anterior, vou colocar um 0. Eu acrescento um 0, certo? Vira 40, só que eu não só posso acrescentar o 0 e pronto. Eu tenho que colocar agora o quê? Um 0, no quociente. Agora sim, como aqui é 40, eu posso ir de 8 em 8 até chegar em 40. Como é que eu faço isso? Bom, 8 vezes 5, né? Se eu fizer aqui vezes 5, né? 8 vezes 5 vai dar exatamente 40. Quando eu subtrair aqui, vai dar 0, 0. Deu 0, 0 e encerrei a minha conta. O que significa isso? Quando eu pego 4 e divido por 8, dá 0,5. É a mesma coisa que a fração 4 sobre 8. Quando eu faço essa divisão, né? 4 dividido por 8 vai dar 0,5. Beleza? Então, divisão de números inteiros que deu números decimais. Beleza? Então, 2 exemplos, 2 possibilidades. Tranquilo? Nós não para por aqui não. Vamos variar os exemplos para entender melhor essa parte. Beleza?